Boa noite a todos e todas. Boa noite ao presidente da Casa, Cordovan Frederico de Melo Neto, e a todas as vereadoras e vereadores. Quero agradecer à Comissão da Educação, e ao presidente de aprovarem a possibilidade de estarmos falando dessa tribuna. Sou a professora Sarah Tonon, como já foi mencionado, atual presidente da PP Sindicato Regional, aqui do Nanda Vitória, dessa regional do Nanda Vitória, e quero, nessa oportunidade, dialogar com a Casa, com os senhores e as senhoras, sobre o retorno das aulas presenciais, o ensino híbrido e por que da greve da categoria. Por que foi deflagrada a greve da categoria? Eu sei que isso sempre causa, a questão da greve da categoria, no momento em que todos falam, todos estão trabalhando, e aí, por que a educação não quer trabalhar? Por que a educação faz greve? Eu quero discorrer um pouco isso, porque existem muitas... a gente não tem muita oportunidade, o governo coloca a versão dele, e nós não temos muita oportunidade. Então, quero agradecer muito essa oportunidade de estar colocando aqui para todos e todas. Então, a PP Sindicato tem 73 anos de história. Nós somos já bem velhinhos, bem idosos, já estaríamos quase recebendo a vacina. E de história, e em todos esses anos, lutamos por educação pública de qualidade para todos. Bem, sempre temos na nossa pauta questões que defendem o interesse da sociedade em geral. Nós viemos aqui, vários anos, acho que uns 2, 3 anos atrás, Márcio, na luta pela questão da Previdência, não só da questão da Previdência, da reforma da Previdência dos professores e professoras, mas de toda a sociedade. E eu queria falar dessa luta pela educação pública, eu queria fazer um parênteses. As pessoas da minha geração, quando falam dos pais, quando nós falamos dos nossos pais, a maioria pode afirmar aqui, perguntar para eles até que ano que eles estudaram. Eles estudaram até o 4º ano. Se vocês que são mais jovens perguntar para os avós de vocês, eles vão dizer que eles estudaram até o 4º ano, a maioria. Por que eles não estudaram mais? Porque eles não queriam? Porque eles não tinham motivação? Não, porque não tinha escola, não era obrigatória a escola para todos. Foi muita luta de muitos educadores para que tivesse educação para todos. A gente só conquistou isso em 88. E foi quando eu comecei a minha luta. Então, eu sei de toda essa luta, desde 88 para cá. Eu sou uma estudiosa da questão de políticas da educação. Então, foi muita luta para a gente conseguir educação para todos. Os professores, as professoras, os educadores não lutam só por salários. Eles lutam por uma educação de qualidade para toda a população. E a educação pública, ela é para todos e todas. E, se não for educação pública, muitos de nós não teríamos educação, não teríamos tido a oportunidade de ter uma educação. Eu não teria a possibilidade de ter uma educação. Então, eu queria falar dessa luta da PP Sindicato e por que a gente está nessa luta nesse momento. Então, nesse momento, a nossa defesa é pela vida, e por isso que somos contrários ao retorno das aulas presenciais sem a segurança estrutural e sanitária nas escolas e a vacinação da comunidade escolar. Visto que a escola, somos a favor da vacinação da comunidade escolar, visto que as escolas não estão preparadas para receber com segurança os educadores e alunos. O governo, através da resolução da CESA, eu estou com a resolução aqui, vou deixar, da Secretaria de Saúde, a resolução 0098/2021, estabeleceu para o retorno das aulas presenciais um conjunto de protocolos que, mesmo sendo seguido à risca, não será garantida a não infecção da comunidade escolar, mesmo porque esses protocolos são impraticáveis no ambiente escolar, nas escolas que nós trabalhamos, nas escolas públicas. O ano passado, quando foi definido o retorno às aulas, por volta de agosto, setembro, e que daí não teve esse retorno, porque nem as escolas particulares tinham as condições. Só que, de lá para cá, as escolas particulares foram se adequando, e nós não tivemos essa adequação nas escolas públicas. Vocês podem ir até as escolas. Eu fui agora, na quinta e sexta, passei por algumas escolas, não só de União da Vitória, mas de outras regiões. As escolas não estão preparadas, tanto que os prefeitos já definiram que não vão voltar às aulas presenciais nos municípios aqui da Ansulpar. Então, se vocês pegarem essa resolução e verem o protocolo, não tem como praticar.
Não tem como praticar, porque não tem as condições possíveis para isso. Sabemos disso, né? Nós sabemos disso. O governo, por meio dessa resolução, coloca a responsabilidade, né? Sabendo dessa situação, o governo, por meio dessa resolução, coloca a responsabilidade em toda a comunidade escolar por estabelecimento de ensino, no artigo 4º, e demonstrando todo o seu descompromisso e responsabilidade pela educação, quando estabelece que educadores e responsáveis pelos alunos assinem um termo de compromisso às diretrizes estabelecidas no protocolo de biossegurança, se eximindo, assim, das suas responsabilidades. Então, no artigo 4º, está dizendo assim, ó, a adoção do cumprimento de medidas de prevenção e controle para a Covid-19 são de responsabilidade de cada instituição de ensino, alunos, pais, colaboradores e todos aqueles que frequentadores desses locais. E do artigo 10, né, que fala sobre o compromisso, a questão do termo de compromisso, os pais ou responsáveis que decidirem pelo retorno presencial do estudante devem assinar um termo de compromisso de cumprimento das diretrizes estabelecidas no protocolo de biossegurança. Então, isso do ponto de vista nosso, né, está colocando para a comunidade escolar, né, em geral, o diretor, principalmente, a responsabilidade do que se possa acontecer na escola. E não sei se alguém aqui já esteve numa escola pública, né? A gente trabalha com alunos adolescentes que a gente não tem um controle do que eles possam fazer. A gente tem um domínio na sala de aula, mas, quando eles saem de lá, a gente não tem controle. Inclusive, está dito aqui que da questão de os professores, né, funcionários, vão ter que controlar se eles vão se tocar, se eles vão se abraçar, se eles vão trocar máscara, se eles vão tomar água. Então, é muito sério isso, para deixar essa responsabilidade. E vocês conversarem com os diretores de escola, eles podem falar dessa questão das condições da escola. E isso é perigoso também por conta do cenário que do cenário mundial, né? Por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra, ela voltou às aulas, ela retornou às aulas. E aí, agora, um dos fatores, né, os estudos mostram que um dos fatores da questão de aumentar lá o contágio, da questão daí depois teve uma mudança, né, da questão do Covid, essa parte mais sanitária e técnica, eu não entendo muito, mas essa mudança do vírus, que foi um dos fatores foi a questão da volta às aulas, né? Eu tenho uma sobrinha que mora lá e ela está aqui agora e ela, da graça de Deus, está aqui porque lá o contágio está assim de forma absurda. E ela disse que quando ela estava na escola, cada dia uma turma fechava, porque um professor tinha sido contaminado, um aluno tinha sido contaminado. Então, assim, a gente vai viver isso. A gente já tem um exemplo. E aí, a gente tem Manaus, que nós vemos hoje diariamente notícia de Manaus, do colapso que deu lá, por conta... também, lá teve retorno às aulas e teve greve dos professores, aonde foi falado, né, porque, infelizmente, quando falam em greve dos professores, a gente tem, nas redes sociais, às vezes, umas formas pejorativas para se referir, às vezes, sem saber sobre os motivos. Então, os professores de Manaus lutaram muito para que não tivesse o retorno das aulas presenciais, e lá hoje tem uma soma de 200 educadores que morreram, não foram só contaminados, morreram. Então, nós não queremos essa conta aqui para o Paraná, não queremos essa conta para lugar nenhum, né? Inclusive, eu deixei aqui eu passei, né, um vídeo para o Adrian sobre os educadores lá da Amazonas, mas não passou, não conseguiu rodar, mas está aí disponível, né, para vocês poderem ver. Então, a situação mundial está mostrando para a gente que não é o momento, enquanto não tiver uma vacinação para toda a população, ou, pelo menos, para aquilo que a Organização Mundial da Saúde diz que é adequado, né, para isso. E essa situação, né, ela é tão séria, ela é grave, que os prefeitos já definiram, né, que não vai ter aula presencial nos municípios. Então, como é que é essa harmonia, como é que é isso com o governo estadual? Ele não tem essa sensibilidade, né, de observar a realidade dos municípios, que essa realidade, os prefeitos estão aqui, eles sabem da realidade, né? Então, a gente quer que o governo venha compreender isso, né? É isso que nós queremos. Tanto é que nós fizemos, a greve foi deflagrada em janeiro, foi deflagrada, sim, foi feita uma assembleia e deflagrada para dia 18 de fevereiro. O governo já mudou
Mudou porque as escolas não têm condição, não têm as condições, os prefeitos mesmo estão falando que não têm as condições. Nessa semana, o Brasil chega a 239 mil mortes, uma média de 1.105 mortes diárias, é uma das maiores médias que está acontecendo. E no Paraná, já são mais de 10 mil mortes e 500 mil infectados pela Covid-19. Uma verdadeira tragédia que não pode ser ignorada. É como se, a cada semana assistisse uma queda de um avião com mais de 200 passageiros. Muitos de nós já tivemos familiares e amigos que foram contagiados, né, e faleceram. Né? Então, assim, isso é muito sério, né, em decorrência da Covid-19, o que nos afeta profundamente. Existe um discurso recorrente na sociedade, por alguns, que morrem mais pessoas de outras diversas doenças, como câncer, problemas do coração. Porém, não podemos comparar, pois estamos falando de contágio direto entre pessoas que só pode ser evitado pelo distanciamento e pelas medidas de segurança, sem falar da falta de conhecimento efetivo disso. Ainda há muita pesquisa que tem que ser feita. Agora mesmo, na Inglaterra, está sendo feito... Tem muitas crianças que aparecem com uma síndrome, aqui também apareceu no Sul, e que agora estão vendo que é em decorrência deles terem pego o vírus, de terem sido contagiados, né, ficaram assintomáticos, mas está tendo problemas, está tendo as consequências disso. Então, isso é muito, não dá para falar coisa sem. Acho que não tem que acreditar na ciência, né? A ciência é que vai estar mostrando a cada dia, né, um caminho para isso. Isso nos reforça, né, o nosso apelo de não retorno às aulas presenciais sem a vacinação. Outro discurso também equivocado é que todos irão pegar o vírus, né, vão ser contagiados, mas que essas pessoas não estão avaliando que se todos pegarem o vírus ao mesmo tempo, o sistema de saúde entra em colapso e muitas mortes podem ser provocadas por falta de atendimento. Até mesmo acontecer, como aconteceu na Itália no início, que precisavam decidir quem iria viver e quem ia morrer. Isso é dramático, a gente não pode deixar também a saúde fazer, né, ter isso. O que está acontecendo, o que aconteceu na Itália, o que está acontecendo em Manaus, e pensar que isso pode acontecer se isso aumentar. A pandemia... Eu queria falar agora um pouco da questão, né, rapidamente, da questão da situação da educação, né? O que a pandemia fez em relação à educação. Ela mudou o cenário educativo, mundialmente falando. A tecnologia está sendo muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho em rede. Educadores do Estado tiveram um trabalho árduo de forma online. Tivemos que adaptar o ambiente de nossas casas, mudar o ambiente de trabalho para as nossas casas, né? Investir em internet rápida e aparelhos celulares, notebooks, sem nenhum auxílio do governo. Coisa que nenhum outro profissional acontece isso. Os professores tiveram que investir do recurso dele. E você sabe que não é barato. O governo do Espírito Santo né, passou um recurso de R$5.000 para os educadores. Isso não é o suficiente, né, para comprar um equipamento realmente que tenha todas as resoluções para você fazer todo o trabalho que exige. Mas tem governos que estão fazendo isso, que estão fazendo aqui no Paraná nem se fala disso. Foi trabalhado dia e noite, sábado e domingo, muito além do que as aulas presenciais, em todas as plataformas, levando muitos profissionais à exaustão, os quais tiveram comprometimento em sua saúde num momento muito delicado. E ainda está... Gente, hoje, a diretora do SEBJA, a vice-diretora do SEBJA, uma funcionária está sob observação e uma professora do Astolfo Macedo estão com Covid. Você pode dizer, mas tem muita gente mais com Covid. Mas o que aconteceu? Esses professores estão, na semana pedagógica, estiveram circulando com vários outros. Essas pessoas, elas estão nervosas, porque por conta de podem ter passado para alguém. As pessoas que conviveram com elas ficaram nervosas também, né, estão preocupadas, porque daí vão para casa. Então, isso vai ser uma normalidade daí. Nós não queremos essa normalidade, né, das pessoas ficarem com essa preocupação e com risco de vida. Porque a maioria se cura, a maioria melhora. Mas e se nós perdermos uma vida? Uma vida que a gente perca, que a gente pudesse ser evitado, eu acho que nós, enquanto gestores públicos, precisamos pensar nisso, né? Então,
Eu não sei o tempo aí, André, eu tô... Ai, meu Deus do céu. Hoje estamos aqui defendendo a vida, mas não podemos deixar de denunciar o grande desmonte da educação promovido por um governo sem comprometimento com a educação paranaense, coordenada pelo secretário empresário Renato Feder, que, sem diálogo algum, aproveitou-se dessa difícil situação para fazer covardemente efetivar retiradas de direito. Fechamento de turmas, de turnos e modalidades, terceirização dos funcionários. Nós temos a eminência de 9.700 funcionários PSS sendo demitidos nesse momento de pandemia. Professores PSS, nós temos, no total, entre professores e funcionários, nós temos em torno de 30 mil que o governo tem que contratar anualmente. Foram 20 mil professores que são contratados. O governo fez um teste para 4 mil. E daí, e os outros, como é que fica, né? E o governo não tem diálogo com a gente. Então, assim, congelamento de todos os direitos de plano de carreira, bem como pequenas promoções e progressões, licença especial, formação profissional, concurso público, aumento do desconto previdenciário, entre outros. Eu prometo que eu só vou ler agora. Para onde está indo o dinheiro da educação? Tudo isso aqui está sendo economizado, né? O discurso de contenção de gastos não condiz com mais de 11 bilhões de isenções fiscais para grandes empresas concedidas pelo governo. Nós sabemos que nunca será possível obtermos um desenvolvimento de uma nação sem investimento em educação. Pesquisas revelam que R$1 investido na educação, o retorno é em torno de R$ 3. Mas isso não aparece já, porque uma pessoa precisa de 16 anos para estudar. Você precisa, para chegar numa faculdade, 16 anos, depois fazer uma pós-graduação. Então, não aparece de cara, mas nós temos um retorno disso, que é na questão do trabalho, ele vai pagar imposto, né? Vai contribuir para a sociedade. Na questão da segurança, na saúde, né? A segurança, quando a gente tem mais educação, a gente não precisa de tanto presídio. Na questão da saúde, as pessoas vão se cuidar mais, né? Então, frente ao exposto, já estou encerrando, citando ainda os ataques sistemáticos à educação, aos educadores, aos sindicatos e a não abertura para o diálogo, não há alternativa senão a deflagração da greve em defesa da vida, como um grito de socorro, pois, nesse momento, é a vida de toda a comunidade escolar que está em risco. Risco esse que impacta em toda a sociedade. Não somos contrários à volta presencial das aulas. Muito pelo contrário, é o que mais desejamos, mas é preciso, além das condições protocolares da segurança sanitária, sejamos efetivamente garantidos a remissão da pandemia. E a vacinação dos trabalhadores. E a questão do ensino híbrido, gente. Hoje a escola, vão lá na escola, não tem as condições para o professor dar aula híbrido, que ele tem que dar aula aqui e o aluno atender lá na casa, assistir lá na casa. O robô, que é para fazer a filmagem, vai chegar só em maio. Então, um governo que não planeja e está aí colocando... Daí, se der certo, é dele. Se der errado, são os educadores. Contamos com o vosso apoio e também solicitamos o vosso empenho em esclarecer a comunidade sobre os riscos do momento para que amanhã nossa cidade possa recuperar a segurança de toda a população sem maiores perdas e prejuízos, principalmente quando se envolve vidas. Muito obrigado. Desculpe ter passado o tempo, né, professora? Não tem problema. Algum dos nobres vereadores gostariam de fazer alguma pergunta, aproveitando a presença da professora Salete? Salete, boa noite. Boa noite. Né? Que bom ver você ocupando esse espaço. Boa noite a todas e a todos que estão aqui presentes. Salete, eu gostaria que você falasse como que está o diálogo também com o Núcleo Regional de Educação, né? Como que está, você já trouxe aqui na sua fala, referente às escolas não estarem preparadas para o modelo híbrido de educação, mas como que está esse diálogo com o núcleo? Porque a gente viu um vídeo também que o Núcleo Regional preparou, falando que as escolas estão preparadas, né? Mas eu sou professora, né, de escola pública, e eu sei a realidade que a gente passa no dia a dia. Como que está essa conversa com o APP Sindicato aqui? Então, nós não conversamos com o núcleo nesse momento sobre essa questão das condições da escola. Eu hoje entrei em contato com o núcleo para saber qual que era a orientação em relação a algum funcionário, professor, professora, estar contagiado com o Covid. O professor Carlos estava numa reunião, não pôde me atender, então eu fiquei de ver essa situação. Então, a gente vai ter uma reunião amanhã, uma reunião do nosso Conselho Estadual de Educação, onde a gente entra em contato com toda
todas as regionais, né, para a gente avaliar como é que está a situação, porque nós fomos para as escolas agora, dia 11 e 12, e nós vimos que as escolas não têm as condições. Então, nós vamos avaliar coletivamente para ver se isso é um problema nosso ou é um problema de todo o Paraná, né? Qual que é a porcentagem disso, e aí a gente vai ter uma proposta, e provavelmente uma das propostas seja entrar em contato com os núcleos para a gente ter essa conversa para saber como é que está. Mas quero dizer para vocês já o seguinte, que a questão da deflagração da greve já teve efeito, porque essa pressão que a gente colocou, eles mudaram do dia 18 para o dia 1º, o início das aulas, que já é mais, vai estar preservando mais vidas, né? E é o que a gente espera, assim, que comece dia 1º, mas com as condições, com a vacinação. Comece a qualquer momento, desde que tenha as condições. Mais alguma pergunta? Boa noite, professora. Boa noite. Eu queria só fazer uma colocação, né? Essa questão da pandemia aí a nível mundial, né? Pegou todos os países, né? Ninguém esperava um caos que causou no mundo inteiro, certo? Só que eu vejo assim que existe uma certa politização em cima da pandemia, tá? Eu pergunto assim, qual escola no mundo, em qualquer país, seja Japão, Estados Unidos, Europa, África, estava preparado para essa pandemia? Nenhum país estava preparado para isso. Isso aconteceu assim, se alastrou de uma maneira assustadora, muito rápido, o contágio foi muito rápido. Só que o que tá acontecendo, assim que a gente percebe, é que estão querendo achar um culpado, né? Porque o presidente, porque o governador, porque o prefeito. E eu acho que não é isso, sabe? Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. E eu queria, assim, só saber, se vocês têm referência de algum país no mundo onde a educação conseguiu vencer esse problema da pandemia. Por exemplo, Japão, que tem uma educação muito avançada, Estados Unidos, Inglaterra. Se eles conseguiram vencer. Eu acho que não, porque eu acompanho o noticiário e todos os países foram pegos de surpresa, né? Então, acho sim que existe muita politização em cima disso. Eu acho que não tem culpado, não é prefeito, não é governador, não é presidente. Por exemplo, o Ministério Público... Só vamos atentar a pergunta, tá ok? Depois pode fazer uso na palavra livre, tranquilo. Então, okay? A pergunta é assim, professora, existe algum estudo de alguma escola a nível mundial que conseguiu vencer isso? Olha, eu quero ver se eu entendi. Acho que a questão do mundo inteiro ser afetado é algo que ninguém tem dúvida aqui, que o mundo inteiro foi afetado em relação à questão da pandemia. Acho que todos os setores. A educação foi um setor que, em todos os países que a gente tem conhecimento, no primeiro momento, eles dispensaram, não teve aula. Alguns países retornaram, né? Como falei já da Inglaterra, e um país que já está praticamente sem nenhuma morte, e daí está retornando, é o Israel, né, um país pequeno, né, e a Austrália, né, mas ainda não retornou às aulas. Eles fizeram um lockdown agora, porque teve uma morte lá em janeiro, lá em dezembro, e eles fizeram um lockdown e agora estão voltando, né, com cuidado. Eu acho assim, eu também concordo plenamente com você que a gente não tem que politizar a discussão. Eu não coloquei a questão do culpado, coloquei que o governo ele não está dialogando com a gente. Ele está dialogando com quem está fazendo a educação, com os professores, com os diretores, com até a chefia de núcleo, para ver as condições das escolas. Ele coloca isso foi o ano inteiro, o ano passado inteiro. Tinha que ser remoto, concordamos. Mas aí hoje era de uma forma, daqui uma semana era de outra forma. Ele fica falando resoluções e orientações e desconstrói aquilo que os professores estavam se adaptando. Então, assim, foi difícil para todo mundo. Mas especialmente o nosso secretário de Educação, ele dificulta mais ainda. E ele tem um discurso. O secretário de Educação, você pode buscar uma entrevista dele, que a educação só deu certo no Paraná, a educação online. Só deu certo no Paraná. Nem na Finlândia e nem no Canadá tem as condições do Paraná.
Então, assim, ele não vê a realidade que nós temos. Esse secretário de Educação, ele é empresário, ele não é do Paraná. Então, nós temos uma crítica a isso. Mas o governador não tem dialogado com nós, tem colocado a questão da guerra, né, que é uma guerra, mas nós queremos dialogar com eles, assim como estamos dialogando aqui com os senhores, queremos dialogar com o governador. E ele não abriu espaço. E o secretário ele tem um projeto que é deixar o Paraná tecnológico. Nós também queremos. Nós queremos que tecnologia, nós queremos melhorar nossa escola, mas nós queremos participar dessa discussão. Né? Nós queremos participar, nós que fazemos a educação dia a dia na escola. Eu queria, Emerson, que você fosse... Eu fui na escola essa semana. Eu senti muita tristeza de ver o desamparo dos nossos professores e professoras. Nós vamos dar aula, mas com que condição? Vamos expor a nossa saúde, vou voltar para casa, como é que faz isso? Eles não sabem o que fazer, porque o governador não dialoga sobre essa situação. Um minutinho, E ele já professor. está vendo que dia 18 não deu para fazer. Nós não precisava ter feito deflagrado a greve. Nós podíamos ter dialogado isso. E nós estamos o tempo todo indo lá na secretaria tentando dialogar e ele não abre espaço. Então, eu concordo com você que nós não temos que politizar, nós temos que achar soluções, preservar a vida da população, de todos, né? E todos. Desculpe. Não, o que é isso? Eu agradeço a professora Salete Tonon pela participação e desejo sucesso aí nas reivindicações de vocês. Muito obrigado. Da nossa, né? O teu pai é professor também, né? Também. Nosso colega. E eu quero agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição para qualquer situação aí sobre a questão da educação.